Fala, meus confinados viciados em álcool gel. Mais uma aula de sociologia. Sociologia. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu aqui estou bem também. Confinado aqui no meu cantinho. Meu cantinho bonitinho, tá? Vamos mais agora a aula de sociologia. Então vamos continuar revendo aqui alguns conteúdos, né, para darmos sequência assim como estava sendo nas outras aulas, tá? Então hoje nós veremos aqui, reveremos, né? Iremos rever ele, Emile Durkheim. Emile Durkheim. Vamos deixar aqui um negócio mais grandão assim, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Agora sim. É esse cara aqui, ó. Emile Durkheim. Ele não é o pai da sociologia, mas é, como vocês sabem, o primeiro professor de sociologia. Por quê? Porque ele foi que estabeleceu e que levou a sociologia, que até então era aquela física social lá de Augusto Comte, é ele que elevou essa ciência ao status de ciência, essa área de sociologia para o mundo acadêmico e para o status de ciência, né? Então ele foi o primeiro a lecionar, a dar aula, o primeiro professor de sociologia. Quem o quê? Emile Durkheim, né? Um dos fundadores da sociologia, né? Juntamente com Augusto Comte, um dos fundadores da sociologia, sendo, como eu disse, o primeiro professor e um dos principais teóricos. Para Emile Durkheim, estudar a sociedade e compreender a sociedade, é necessário compreender o que ele chamava de coerção social. Isso mesmo, coerção social. Vamos ver o que ele chamava de coerção social, que isso faz parte do que ele chamava, por sua vez, de fatos sociais. Claro que nós vamos ver tudo isso mais pautadamente ao decorrer das aulas, tá? Aqui é uma visão um pouco geral para nós irmos nos refamiliarizando com os termos e com os conteúdos já estudados nas aulas presenciais, ok? Para Durkheim, o objeto de estudo da sociedade, né, que é o objeto de estudo da sociologia, ele chama de fatos sociais. Ou seja, esse é o núcleo central para compreendermos a sociedade e toda a sua complexidade. E o que seriam esses fatos sociais? É a forma pela qual as relações sociais acontecem. Como tudo acontece, como a engrenagem social funciona. É tudo aquilo que garante a preponderância, ou seja, a sua maior influência na sociedade sobre os indivíduos. Ou seja, é a sociedade que influencia os indivíduos. Essa preponderância da sociedade significa que a sociedade possui um status maior sobre o indivíduo. É ele que influencia os indivíduos, muito mais do que os indivíduos influenciam a sociedade. É claro que aí tem uma troca, mas depois dessa troca ocorrida, a sociedade ganha um peso maior nessa relação. Então a sociedade, a cultura, acaba tendo um peso maior sobre os indivíduos do que os próprios indivíduos sobre a sociedade. Isso significa preponderância. Tá? Emile Durkheim. Bom, o modelo que ele propõe de visão para compreender a sociedade, ele chama de modelo orgânico da sociedade. Não é mesmo? Esse modelo orgânico. Para Durkheim, a sociedade é como um organismo vivo. O que é um organismo vivo? Sabemos que um organismo ele é composto por vários órgãos. E cada órgão no nosso organismo possui uma função específica. Assim é uma sociedade. Funciona como os órgãos humanos. Cada um na sua especificidade, porém,
todos interrelacionados, onde cada instituição, um exemplo de instituição, família, escola, Estado, né, funciona como um órgão. E cada indivíduo como uma célula. Ou seja, nós somos a parte mais celular, né, da sociedade. As instituições são a nossa construção social maior, que faz com que ela interfere na nossa forma de vida. Se nós olharmos aqui, né, essa figura do relógio aqui, como eu já dei um exemplo em sala de aula. Imagine esse relógio, né? Olha só como esses relógios mecânicos. Olha, cada engrenagem aqui tem uma função específica, separadamente, porém, cada uma está interligada à outra. Se eu catar essa engrenagem que está aqui embaixo aqui, retirar ela daqui, vai comprometer todo o sistema. Então, nós somos, as instituições são como os órgãos, tá? Vamos imaginar que cada instituição é uma engrenagem dessa. E nós somos as células, nós somos cada dentinho dessas engrenagens. Só que eu vou trazer também a imagem do corpo humano para nós melhor familiarizarmos, ok? Ele também defende o que nós chamamos de funcionalismo, o estudo das funções sociais. É somente entendendo os fatos sociais e as funções sociais é que nós entenderemos a sociedade como um todo. Né? E podemos descobrir aí, né, os problemas para poder depois compreendê-los e aí sim prever as necessidades, né, e prover as necessidades. A função da sociedade é perpetuar-se ao longo do tempo sem perder a coesão. O que é coesão? Sem perder a união, o que mantém unido. O que mantém unido essas engrenagens aqui, ó, são os seus núcleos, ó. De certa forma, cada engrenagens dessas daqui, elas estão interligadas, elas estão coesas, elas estão unidas. Isso se chama coesão, não é coerção. É coesão, que mantém unido, que mantém junto. Então, a função principal da sociedade é manter as engrenagens funcionando. De forma, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, cada um com a sua funcionalidade dentro da sociedade, cada engrenagem dessa funcionando e fazendo a sua função. Então, a função da sociedade é manter a estrutura dela, é manter toda a sua configuração. Ok? Olha aqui uma frase de Emile Durkheim. Uma pessoa só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto. O que é o contexto? Do que faz parte. Ou seja, você compreender o mundo em sua volta. Uma pessoa só poderá agir na medida em que compreender, né, o seu lugar na sociedade, o que está acontecendo com a sociedade e o que essa sociedade está influenciando a sua vida. É só assim que você pode agir. Você precisa saber o que está acontecendo ao seu redor. Porque o seu redor não é neutro. O seu redor, a sua cultura, o seu contexto social está interferindo na sua forma de vida. Por que você está aí confinado dentro da sua casa? Como que você compreende isso? Pelas informações, pelo contexto. O que está acontecendo? Uma pandemia mundial. Então, compreendendo essa pandemia mundial, esse contexto, é que você vai compreender o porquê que você tem que ficar preso dentro da sua casa e não ir no shopping, não ir no cinema, não abraçar os seus amigos, não estar com a sua vovó, com o seu vovô lá na casa deles e não pode chegar próximo deles. Hoje, a questão de amar não é estar perto. Hoje, no nosso contexto, o amar é permanecer longe. Olha só. Como que a gente compreende que o amor verdadeiro hoje é aquele amor que faz com que as pessoas ficam longe uma da outra? Se nós compreendermos o contexto. Parece um absurdo, né? Nossa, como, professor? Como que alguém que ama pode dizer que ama sendo que quer ficar distante, professor? Lógico, se você entender o contexto de hoje amar é ficar distante.
Eu só compreendo isso se eu compreender o contexto que nós estamos vivendo. Então, uma pessoa só poderá agir na medida em que compreender o seu contexto, do qual faz parte. A saber quais são as origens e as condições de que depende. Não é mesmo? Aqui, ó, a sociedade é como um corpo, ó. É como um organismo vivo. Olha, os pulmões, os fígados, os rins aqui, ó, a bexiga, o intestino grosso, o delgado. Cada um tem uma função, né? O cérebro tem uma função, não é mesmo? Mas todos eles, mesmo tendo funções separadas, eles estão totalmente interligados. Assim é a sociedade. Então, nós precisamos o quê? Compreender cada órgão desse e o que eles influenciam o indivíduo. Ou seja, eu e você dependemos, para nos conhecermos, primeiro conhecer a sociedade ao qual eu estou inserido. Ok, galerinha? Podemos dar sequência? Então vamos lá! Olha um esquemão monstro aqui, ó. Então vamos entender o que é os fatos sociais. O que é fato social segundo Emile Durkheim? Que é o núcleo para compreendermos uma sociedade. Primeiro, fato social, aqui ó, fato social são formas coletivas de sentir, agir e pensar. Olha só, formas coletivas. Significa o que é coletivo? É aquilo que não é individual. Ou seja, é aquilo que é igual a mim e a vocês. Aquilo que influencia o todo. Então, o que influencia o todo? Os valores, as crenças, as normas, aquilo que pode, não pode, as que são nós chamamos de regras sociais. São as imposições. A nossa cultura, dentro da nossa sociedade, impõe valores, impõe crenças, normas sociais. E essas normas sociais, é tudo colocado aqui dentro da nossa cachola, ó, vai tudo para dentro da nossa cachola aqui, ó. E vai formando a nossa personalidade, nossa forma de pensar, de ver o mundo, compreender as coisas. Entendeu? Então, fatos sociais são isso. E esses fatos, esses valores, essas crenças, ela influencia o nosso agir, o nosso sentir, o nosso agir e a nossa forma de pensar. Olha só, influencia a nossa forma de pensar. Só é fato social se for parte das ações, sentimentos e pensamentos de uma coletividade. Então é o coletivo sobre o indivíduo. Ó, tem até uma carinha aqui. Salsicha, eu acho que eu vi um fantasma. Então, os fatos sociais, eles têm 3 características. Tá? Ele é generalidade, exterioridade e coercitividade. O que isso significa? O que é generalidade? Ele está em toda a sociedade. É comum a todos, a maioria das pessoas, sabe? Valores, crenças, normas. Isso está por toda parte, assim como praticamente é uma pandemia de valores e crenças e normas, tá? É como se fosse muitos coronavírus, valores, coronavírus, crença, coronavírus, normas e regras sociais, ok? Exterioridade significa que é fora do indivíduo, ou seja, quando você nasce, você não nasce com elas dentro de você, não nasce dentro de você. Já está na sociedade e a sociedade é que interioriza em você. Então é exterior a você. Significa o quê? Que você herda da sociedade, você herda de fora para dentro, você não nasce com você, não é inato a você. E coercitividade, o que é coercividade? Aqui sim é coercivo, ou seja, impõe. Entendeu? Significa que impõe a você. Tá? Por que é coercivo? Porque você tem que agir de determinada forma. Muitas vezes você acredita no que você não queria acreditar, porque desde pequeno foi colocado isso dentro da sua cachola, tá? Dentro da sua moringa, aí, da sua pinha, da sua cabeçona. E as normas sociais também, aquilo que você acha certo ou errado. É coercitividade porque te obriga, de certa forma, a agir de determinada maneira. Ok? Tranquilo? Sem crise? Então ficamos por aí. Aquele abraço, aquele beijo. E até a próxima! La 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 la. La 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 la.
La 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 la.